Sejam todos muito bem-vindos! Cheguei, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É aqui que a gente conversa sobre os temas da nossa intimidade musical, do nosso dia a dia, dos nossos desafios, as nossas conquistas, nossos sonhos, as nossas superações. E é aqui que a gente traz dicas, num papo bem sincero, num papo bem reto, para que a gente possa cada vez crescer mais e mutuamente, né, trocar esse conhecimento comigo e eu com vocês, para que a gente cresça a nossa habilidade musical cada vez mais. Por isso, hoje o tema que eu escolhi para dividir aqui com vocês é 30 dias, 30 dias para mudar de nível musical. 30 dias. 30 dias é o prazo que eu estabeleço para mim e para vocês que me seguem, para os meus alunos, para que a gente possa mudar de nível musical. Agora, talvez você esteja se perguntando, talvez você já ouviu falar sobre isso e talvez você ainda não sabe direito sobre por que eu coloco 30 dias. Tem duas fontes de explicação para esses 30 dias, tá? A primeira explicação é porque em 30 dias nós construímos um novo hábito. Esse é o tempo necessário, já comprovado dentro das pesquisas ali disponíveis, da formação de um novo hábito. E quando a gente pensa em construir uma habilidade nova, em mudar de nível musical, a gente precisa ter uma condição muito firme, que é a disciplina e a rotina de estudo diário. Uma das condições é essa, Se nós não temos isso instituído dentro de nós, da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós não construímos esse hábito que era estar tocando 30 dias ininterruptos, então dificilmente a gente muda de nível musical. Mudar de nível musical pressupõe que a gente tem essa condição de estar ali todo dia tocando, ok? Agora, essa não é a única condição, eu vou falar já sobre mais condições, tá bom? Mas não adianta a gente ter o melhor cenário com todas as outras condições super bem resolvidas se a gente não tem essa condição que é a nossa contrapartida, é a nossa atitude, é o nosso eu ali indo se colocar para cuidar e nutrir da nossa habilidade instrumental. Então, por isso 30 dias, porque a gente precisa desse período para construir o hábito de estudo diário, para que esse hábito fique completamente instituído no nosso dia a dia, e aí a gente percebe que realmente a gente amadurece e sobe de nível musical. Vale compartilhar com você que está aqui me ouvindo como que funciona esse processo de construção de um novo hábito, como a vida em geral, a construção de qualquer hábito, não apenas de tocar diariamente, como qualquer novo hábito que a gente vai desenvolver, isso demanda uma fase, são 3 fases assim que a gente passa ao longo desses 30 dias. São 3 fases de 10 dias. Um dos autores, o Harold, que ele é o autor do livro O Milagre da Manhã, e ele relata isso nesse livro, sobre as fases que nós vamos passar nessa construção de um novo hábito. E aí ele divide com a gente que essas fases, elas se distribuem em 3. São 3 fases de 10 dias cada um. Na primeira fase, quando a gente estiver colocando esse hábito de tentar praticar diariamente, nós vamos começar a sentir muita resistência, porque vai ser sofrido, porque é um novo hábito e o nosso cérebro ele não gosta de trabalhar. Eu já compartilhei isso e vou dividir novamente com você. O nosso cérebro não gosta de se exercitar, de colocar energia para sair da rotina do que estava automatizado e criar uma nova rotina. Então, o nosso cérebro tende a disparar para nós a informação corporal, física, mental de que para de fazer isso, você tá fazendo eu ficar muito em alerta, eu tô ficando aqui tendo que trabalhar com outro sistema, é o sistema deliberado do cérebro, que faz ele ficar processando aquilo que tá acontecendo ali, tirou ele do sistema automático, ele gasta energia para ele entender isso que tá acontecendo, e a tendência do cérebro é querer falar, não faz isso, ou me deixa como que eu tava poupando energia para uma situação futura que eu possa precisar. Então esses 10 primeiros dias, a gente vai sentir muita resistência, a gente vai sentir cansaço para tudo que a gente vai fazer, preguiça, vontade de parar, mas a gente persiste, porque a gente tem um foco, a gente tem uma meta. E uma vez que a gente persistiu, a gente começa os próximos 10 dias. Aí não é tanto mais sofrido, porque o cérebro já entendeu aquilo como um começo de uma nova rotina. Então ele já está processando aquilo para se automatizar. Não é tão sofrido não, mas é o momento que você vai começar a ter conflitos ali, você vai começar a barganhar com você. Você vai começar a falar assim, nossa, mas
Ah, eu já toquei tanto todos os dias, eu não pulei nem o domingo. Eu pratiquei o domingo. Alguns alunos meus falavam, até de domingo tem que tocar. Daí você pensava, poxa, até de domingo, são 10 dias seguidos, né? São 30 dias, 10, 10 e 10. Poxa, eu toquei até no domingo, eu toquei todos os dias. Ah, hoje eu tô com dor de cabeça, só hoje eu não vou tocar. Nos próximos 10 dias começa essa coisa da barganha. É muito engraçado de ver. Você começa a se justificar e a querer fazer trocas com você. E você traz justificativas muito plausíveis pra você mesmo. Então é um momento que você tem que ter uma disciplina maior, é onde você começa a desenvolver a disciplina pra se disciplinar, tá bom? E aí, vem os últimos 10 dias, que aí o teu hábito já está formado. Tem alguns pesquisadores que dizem que o hábito se forma com 21 dias, não precisa chegar em 30. Só que outros adotam a ideia dos 30 dias, para quê? Para que nessa última fase, esses últimos 10 dias, nós criemos uma imagem, uma relação mais gostosa com esse novo hábito. Por quê? Nesses 20 dias, os 10 primeiros foi de sofrer, foi de você ficar resistente. Os outros 10 foi de querer você ficar dando umas fugidinhas, assim, ganhando, querendo fugir. Então, de qualquer forma, você não criou uma memória de uma coisa gostosa, que foi legal e tal. Então, os últimos 10 dias, esses pesquisadores dizem que inclusive o Harold, autor lá do livro do Milagre da Manhã, ele relata que é para que a gente crie uma relação gostosa. Para que nos últimos 10 dias, como o hábito já está formado, o cérebro já entrou num estágio de novo de conforto, e você faz aquilo com naturalidade, não é mais sofrido, e você começa, na verdade, a perceber os resultados. E aí, a motivação de você estar colhendo os resultados impulsiona com que você mantenha aquilo como um hábito permanente. E vale dizer que se você mantiver essa seu novo hábito por 90 dias, as pesquisas dizem que isso vira um estilo de vida. A gente acostuma completamente, como a gente faz hoje em dia com tomar banho e escovar o dente. A gente fez por tanto tempo que é o estilo, é uma coisa que você faz no seu dia a dia, você não deixa de fazer, é um hábito, entendeu? Que se incorpora totalmente. Em 30 dias você forma esse novo hábito, em 90 você incorpora ele pra você. Então esse é o primeiro ponto, porque eu coloco 30 dias como um número para que a gente mude de nível musical. Justamente para que a gente tenha a disciplina e a oportunidade de formar o hábito da nossa parte, que é a disciplina, a rotina do estudo musical, ok? Agora, uma segunda justificativa, da onde vem isso, Dani? Além dessa ideia da formação do hábito, eu trago isso dentro dos estudos da proposta Suzuki de ensino musical. A filosofia Suzuki de ensino musical, como você acompanha já sabe, eu sou uma professora Suzuki e adoro, me encantei com essa forma, com essa abordagem de ensino musical. Enfim, e essa proposta de ensino musical, ela coloca desafios justamente para que a gente possa ter a oportunidade de se disciplinar e conseguir criar esse hábito da frequência diária. Suzuki sempre dizia que a gente deve estudar somente nos dias que come. Ou seja, a gente tem que tocar sempre, não precisa tocar um monte, eu já falei isso em outros vídeos, aqui em outras conversas com vocês, que não adianta a gente tocar um monte no dia e pular 3, 4 dias sem tocar, que a gente tem que manter a constância é o segredo do sucesso e de um aprendizado satisfatório. Então, a gente tem que tocar todo dia um pouquinho, e dentro lá de uma das estratégias para que se incentive esse tocar um pouquinho com os alunos, a filosofia Suzuki faz desafios. Existem os desafios dos 30 dias sem interrupção, tocando 30 dias direto. Existe também o desafio de 60 dias sem interrupção para tocar direto. E existe o desafio dos 100 dias sem interrupção. E galera, é muito legal você ver criancinha se envolvendo e fazendo. Imagine você tocar 100 dias direto, isso são 3 meses tocando ali direto, um pouco mais que 3 meses, tocando ininterruptamente, sem pular nenhum dia. A consequência disso é a construção de um talento muito lindo. O talento não é nato, o talento ele é construído por um ambiente muito nutrido, muito rico, e dentro das condições para esse ambiente estar muito nutrido e muito rico está a prática diária. E daí vem os desafios de a gente estar ali tocando sem interrupção, mantendo uma frequência e assim ganhando cada vez mais intimidade com o nosso instrumento e controle daquilo que no momento era uma dificuldade técnica. Como a gente vai estudando e se portando e sabendo como resolver aquela dificuldade técnica, você sobe de nível porque ela não fica mais uma dificuldade técnica. Então eu trouxe aqui, queria dividir com vocês uma das estratégias que eu utilizava com os meus alunos presenciais. Hoje não mais, porque atualmente eu não trabalho com alunos físicos ao meu lado, mas ainda assim eu tenho aqui, quero dividir com vocês. Olha só, eu tenho aqui o que eu colocava dentro da proposta do curso.
o código do talento musical. O que é esse código do talento? Eu não sei se vocês estão vendo bem, assim, ó, o código do talento musical. É isso aqui, ó. Por quê? Cada fase aqui do código do talento, deixa eu aproximar um pouquinho mais, vocês possam ler. Cada fase do código do talento tem uma cor. Sabe o que é isso? É uma forma de ficar visível, especialmente para as crianças, para que elas possam visualizar o progresso e elas possam reconhecer o quão talentosas elas estão ficando. A ideia é a seguinte: quando nós entrávamos no sistema de prática de ficar praticando muitos dias seguidos, conforme a criança ia estabelecendo esses desafios, ela ganhava uma pulseirinha de uma cor. Então aqui, ó, na cor amarela, era para quando a gente começava o nosso desafio e começava de uma forma bem delicada, que eram 3 dias de estudo, para começar a trazer o hábito. 3 dias na semana. 3 dias de estudo musical, ela ganha uma pulseirinha amarela. E aí, uma vez que ela faça isso por 4 semanas seguidas, então ela tem que ganhar 4 pulseirinhas amarelas, estudando 3 dias apenas, ela passa pra fase da pulseira verde, e na pulseira verde ela já tem que tocar 7 dias ininterruptos, ou seja, ela tem que tocar a semana toda, ela começou. E aí ela conquista, ela tocou uma semana inteira, todos os dias, pronto, conseguiu uma pulseirinha verde. Se ela fizer isso por 4 semanas seguidas, ela passa para a fase do vermelho. Na fase do vermelho, ela tem que tocar 14 dias de estudo, ou seja, 2 semanas seguidas para então ganhar uma pulseira vermelha. E aqui os meninos, era muito divertido. Os meninos são super competitivos, os homens são muito competitivos. Nem todas as meninas são competitivas, mas os homens, os meninos, muito competitivos. Então isso funciona muito bem com crianças, com adolescentes, funciona muito bem. O adulto, não necessariamente ele precisa dessa gamificação assim por meio de cores, de ganhar uma pulseira, mas ainda assim é uma proposta para que ele possa visualizar as metas que ele tem para atingir, até que chega um ponto, ó, aqui na vermelha são 14 dias de ininterruptos. E aí, ele fazendo isso por 2 semanas, ganha 2 pulseiras, vai para a próxima, ganha a pulseira prata. E aí na prata você tem que tocar 30 dias de estudo, tem que fazer duas vezes, ou seja, são 2 meses para conseguir passar para a fase azul. E vai chegar no final aqui para conseguir a pulseira laranja, e aí chegar na de ouro e concluir todo esse código de talento, ele tem que ter tocado 180 dias ininterruptos. 180 dias são 6 meses, galera. Enfim, isso aqui é uma abordagem, uma gamificação que eu quis compartilhar com você, que eu usava muito, para que estimulasse de uma forma muito positiva, numa relação positiva, não de obrigatoriedade, não de bronca, não de ficar sofrido, mas de curtir o momento do estudo e começar a incorporar ele no seu dia a dia, e gamificava através das pulseirinhas. Dentro dos instrumentos de cordas, por exemplo, na abordagem Suzuki, eles colocam fitinhas coloridas, amarra no braço do violino, por exemplo. Na flauta também, coloca fitinhas. Mas aí, como eu é uma professora de piano, eu sou uma professora de piano, eu pensei nas pulseirinhas. Olha que bonitinhas minhas pulseirinhas. Sabe aquelas pulseirinhas de festa, galera? Aí eu fiz todas, ó. Sabe aquelas pulseirinhas de festa que tem? Tem de todas as cores, mandei fazer. E daí eles levavam a pulseirinha no braço. Enfim. Então, é daqui a segunda abordagem, é daqui a segunda justificativa do porquê os 30 dias, ok? 30 dias porque esse é o tempo que a gente forma o hábito, no mínimo 30 dias ali, a gente forma o hábito de colocar isso como uma frequência, um comportamento frequente, e também porque isso entra numa meta de desafio, da gente se desafiar, porque não é de uma hora para outra que isso vai ficar natural, a gente tem que se desafiar para conquistar isso. Agora veja, é muito importante ficar claro que uma das condições, como eu falei, para que a gente realmente suba de nível musical é ter esse hábito do estudo diário. Mas essa é uma das condições. A segunda condição muito importante é que a gente tenha um ambiente musical muito nutrido. Nosso ambiente tem que estar muito rico. E o que é o ambiente musical? É as circunstâncias que nos envolvem ali o momento do aprendizado. É o professor que a gente está tendo acesso, é a forma como ele está nos ensinando, é o curso que a gente está fazendo, é o nível de profundidade que a gente está alcançando nesse curso ou não, é saber como estudar. Então, para mim, ambiente musical, para mim não só para mim, para filosofia Suzuki, enfim, isso é um conceito. O ambiente musical, para ele estar realmente nutrido e rico, demanda diferentes condições, dentre as quais a orientação que você está tendo
e as condições de alcançar um nível de profundidade maior no teu conhecimento musical são fundamentais, assim como a tua disponibilidade de criar uma rotina de estudo. Ou seja, não adianta você também se colocar em 30 dias de estudo ininterrupto e não ter uma forma diferenciada de se posicionar diante desse momento de estudo. Não adianta, se você... Veja, hoje mesmo eu respondi um caso no canal de um senhor que nos disse, que dividiu aí com a gente, talvez ele esteja ao vivo, se ele se sentir à vontade ele pode falar, que dividiu conosco a experiência dele de que ele estudava 4 anos, estudou 4 anos, estudava todo dia... 4 anos. Ele estudou 4 horas, ele estudava 4 horas todo dia. Pensa que estudar 4 horas todo dia e ter ouvido do professor dele falar que ele ainda não era um bom músico, porque ele teria que ter estudado, que ele tem que estudar 8 horas por dia para ele ser um bom músico. E ele não se sente, ele realmente se sente travado, ele deve saber que tem travas, ele acabou abandonando o curso, enfim. Agora pensa, estudar todo dia 4 horas é um tempo enorme e não conseguiu subir de nível musical e percebeu que o seu estudo musical estava travado. Isso é um ponto muito chato e isso mostra pra gente que não adianta apenas a frequência e a rotina de estudo. Se nós não tivermos uma bagagem, uma orientação correta e uma nutrição da nossa habilidade musical, se a gente não criar raízes na música mais aprofundadas, não adianta. Provavelmente a gente vai para o momento do estudo sem uma estratégia mais eficiente desse estudo, e ali a gente começa a entrar num estudo papagaio, um estudo que não consegue resolver problemas, um estudo que na verdade se baseia na repetição, na repetição, na repetição, até acertar. Esse tipo de estudo que fica repetindo até acertar é um estudo papagaio. Não é assim que deve ser, a gente deve ter outras estratégias de estudo. E amanhã nós vamos falar mais sobre a rotina de estudo para desenvolver as nossas habilidades. Mais estratégias de estudo, a gente precisa ter isso. Então, quando eu falo de nós desenvolvermos o desafio do 5 em 30, o que é o aprendizado 5 em 30? 5 em 30 é o momento onde a gente se coloca, eu e os meus alunos, eu e vocês que estão acompanhando o canal, nós nos colocamos para aprender 5 músicas de um nível diferente em 30 dias. Em 30 dias, a gente vai pegar 5 músicas novas, 5 músicas de um nível diferente do nível atual que a gente está. A gente vai se desafiar a subir de nível musical por meio de 5 músicas em 30 dias. Ou seja, o que isso pressupõe? Para que a gente seja capaz de fazer isso e alcançar um resultado, pressupõe que eu tenha completamente sedimentado as lacunas que existem na minha formação musical. Pressupõe que eu tenha vivenciado conteúdos de teoria, de harmonia, de solfejo. Pressupõe que eu esteja com a minha base musical muito bem nutrida. Aí sim eu vou para a habilidade instrumental. Então, como eu falo 5 em 30, eu não quero dizer que eu vou ensinar ninguém a tocar um instrumento em 30 dias. Ah, Dani, você vai ensinar eu a tocar qualquer instrumento que eu quiser em 30 dias? Não. Se eu falasse para você que eu vou te ensinar a tocar qualquer instrumento que você queira em 30 dias, isso seria uma pretensão enorme da minha parte. E provavelmente você olhar para mim e falar assim, ela é uma charlatã. Não é possível que ela domine todas as técnicas de todos os instrumentos que existem e que ela consiga ser uma excelente professora de todos esses instrumentos e fazer um milagre de fazer em 30 dias o cara ficar tocando pra caramba. Não é isso. Isso realmente seria um discurso de uma charlatã. Não é isso. Quando eu falo a gente aprender em 30 dias, eu falo que eu ensino e formo todas as condições necessárias para que você nutra a sua habilidade musical, para você engrosse o seu caldo. Essa é a verdade. Você engrossa o seu caldo musical, para que você crie raízes e aí então você, a partir do nível que você tá, com o seu conhecimento da habilidade musical nutrida e bem resolvida, você consegue encontrar alternativas técnicas ali no teu momento dos 30 dias para subir de nível. Você pode encontrar essas alternativas técnicas por meio de um professor que você vai buscar do teu instrumento, fazer aulas presenciais, físicas, online, com um professor, por exemplo, de guitarra, se o seu instrumento é guitarra. Você pode buscar essas alternativas fazendo um caminho autodidata, como eu estou fazendo com a viola caipira. Hoje, quem assistiu a live das 8 horas da manhã viu que eu fiz 3 aulas de viola caipira. Então, não é totalmente autodidata. Eu fiz já 3 aulas de viola caipira, mas foram 3 aulas de viola caipira. E agora eu vou continuar. Então, eu vou desenvolver um caminho
caminho agora autodidata. E como é que eu consigo? Como é que eu consigo pegar a viola e fazer um caminho autodidata? Porque eu tenho uma base completamente nutrida, ok? Então, o aprendizado 5 em 30 não é um milagre onde eu vou ensinar qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento em 30 dias do ponto de vista técnico. Não se trata de milagre, não se trata de fórmula mágica, não existe isso na música, gente. Não existe isso e eu não tenho pretensão nenhuma de soltar essa fala que parte de uma certa inconsequência. Não é isso, não. Agora, o que eu quero dizer é que eu sou a prova viva, vocês estão me vendo. Eu sou a prova viva de que nós podemos dominar um instrumento musical. E olha, no meu caso, eu peguei instrumentos do zero, porque eu sou pianista. Eu toco piano, ok? Mas eu não sabia tocar ukulele, cajón, saxofone, viola caipira, acordeon. E eu estou me desafiando sempre em 30 dias nesses instrumentos porque eu quero me aproximar o máximo possível. Se eu puder ajudar de alguma forma vocês que estão me acompanhando e que tocam esses outros instrumentos, eu vou ficar muito feliz. E eu me coloquei como uma cobaia nisso, para mostrar o quanto é possível. E como que eu consigo? Porque eu sou super virtuosa? Não. Porque eu tenho uma base muito bem sedimentada, muito bem resolvida. Quando eu vou ali para os meus 30 dias, eu tenho um momento do aproveitamento do estudo, do meu estudo diário, muito forte. Eu realmente consigo extrair ali oportunidades de efetivação do aprendizado e eu subo de nível musical. Para mim, me dá uma dor no coração quando eu escuto uma pessoa falar que fez meses, fez um ano de aula e não conseguiu tocar nada no instrumento. É um pecado isso. Isso mostra o quanto o sistema tradicional está defasado. Existe aquela fala, nossa, mas música leva anos para aprender. Você não vai conseguir. Não é assim, Dani, uma pessoa vai conseguir em 30 dias aprender a tocar 5 músicas do zero, como você fez, ou então subir de nível musical, porque já toca, mas vai pegar músicas mais complexas, músicas mais difíceis. Não é assim, Dani. Demora anos para que a gente possa desenvolver. Essa fala é muito difundida. A gente ouve, a gente repete isso muito, porque a gente escuta muito isso. Então a gente também fala, isso está incorporado no nosso linguajar. Mas a música leva anos para ser desenvolvida, não por causa da música em si, não por causa da música em si. Presta atenção nisso. A música leva anos para ser desenvolvida por causa do sistema de ensino musical, por causa da forma como é ensinada. Pensa comigo. Nós temos um sistema de ensino musical onde você tem uma aula do seu instrumento por semana. Então, você tem a frequência de ir lá 1 hora com o seu professor e você faz uma aula do seu instrumento, certo? Mas é uma aula apenas. E pensa que nessa 1 hora de uma aula por semana, o seu professor tem que formar em você a tua habilidade musical e a tua habilidade instrumental. Ele tem um limite, ele não vai conseguir passar um monte de coisa, óbvio, porque é 1 hora de aula, e nem que ele passar um monte de coisa, ele vai te atordoar. Não é assim que funciona, a gente não consegue pegar tudo de uma vez. E é por isso, nesse sistema onde você fica ali, dependendo do professor, conseguir te orientar nessa 1 hora, e aí você passa 7 dias para voltar, para pegar mais um pouco de conteúdo, e é por isso, por esse sistema devagar. A forma como é o sistema nas escolas, nos conservatórios, é assim hoje em dia. Então, você fica submetido a esse sistema e é por isso que retarda tanto o processo de amadurecimento musical. Por isso e por outras condições, porque às vezes, nem sempre, o professor que a gente está tendo aula, ele tem uma formação adequada que consegue nos dar a base da habilidade musical. Nem sempre ele consegue nutrir o link do nosso estudo teórico, do nosso estudo harmônico com a prática. E aí, nesse caso, demora mais ainda. Veja, existe um professor da Flórida, o nome dele é Anders Ericsson. Ele é um pesquisador e ele é conhecido por uma pesquisa que ficou um tanto quanto famosa. Ele começou a pesquisar performances de diferentes áreas, não só da música, tá? Ele envolveu na pesquisa dele atletas, profissionais que trabalham com habilidades lá do topo da performance, habilidades competitivas. Ele pegou esses caras que são famosos, que vão para Olimpíadas, que tem um alto nível de rendimento de performance e foi desenvolver uma pesquisa para ver qual é a condição que há em todos eles, que liga todos eles nas diferentes áreas e que tornou esse cara
capaz de chegar no topo das habilidades, que fez ele ficar muito bom. O cara que é muito bom, os caras que vão competir, que são alto nível de performance, os músicos também que são profissionais, que são concertistas, o que tem neles em comum, em todos eles? E essa pesquisa dele traz para nós que o que há em comum é que, no mínimo, todos eles praticaram por no mínimo 10.000 horas. Foram 10.000 horas de prática. Então, você vê, a pesquisa dele revela pra gente a quantidade de horas para que nós alcancemos o topo, assim, para que a gente fique super virtuoso em qualquer habilidade, não só na música também, em qualquer habilidade que a gente queira desenvolver. São 10.000 horas. Essas 10.000 horas, ele não fala na pesquisa a quantidade de anos, ele fala a quantidade de horas. Tudo depende de como essas 10.000 horas são estabelecidas, são divididas. E veja, a pesquisa dele fala de topo da virtuosidade. Fala que você tá no topo, você atingiu, você toca coisas complexas, super complexas, virtuosísticas. Ele não tá falando de você começar e desenvolver e tocar legal já. Ele tá falando de chegar no topo. Isso pressupõe mais ou menos que a gente tenha, se a gente tivesse a oportunidade de treinar 8 horas por dia, a gente fique 5 anos ali submetido com esse foco num baita ambiente rico e a gente chega na virtuosidade total. Só que acontece que ao longo do nosso dia a dia, foi acontecendo um processo mais ou menos como um telefone sem fio. As pessoas foram deturpando a pesquisa dele e foram falando no boca a boca que ao invés de ser 10.000 horas para você ficar assim topíssimo, começaram a falar que era 10.000 horas necessário para você ser expert em alguma coisa. Para você ser expert, não topíssimo, para você ser expert, você precisa de 10.000 horas de prática. Depois isso mudou para ser 10.000 horas para ser bom em alguma coisa, para você ser bom, para você se destacar naquela coisa. Olha como tá reduzindo. E por último, chegou aí a conclusão de que se precisa de 10.000 horas para que a gente aprenda qualquer coisa que a gente quer fazer bem. Gente, isso não é uma verdade, não é essa a pesquisa dele. Então essa fala de que a música leva anos para aprender, ela não tem embasamento. Ela tem embasamento dentro de uma deturpação de uma pesquisa desse professor. Não se precisa de anos para aprender. O que ele fala é que para chegar lá no topo da virtuosidade, nós precisamos de 10.000 horas de prática. E se essa prática estiver muito bem orientada dentro de um ambiente muito sólido, muito rico musicalmente, como a gente já conversou. Então, mais uma vez eu reforço, quando eu escuto alguém falar que fez 1 ano de aula e não aprendeu nada, eu sinto dor de verdade no coração, porque eu vejo o quanto que essa pessoa perdeu a oportunidade e começou a assumir para si aquela fala cristalizada de que eu não tenho talento para música, quando isso não é uma verdade e quando isso não reflete a real potencialidade que essa pessoa tem e o quanto ela poderia ver de resultados em 30 dias. Eu vi resultados em mim começando do zero no instrumento em 30 dias. E eu não sou uma Jedi da música, uma que sabe tocar tudo. Vocês estão me acompanhando cada vez mais. Só que se vocês tiverem a oportunidade de conversar com meus amigos, as pessoas que são da minha família, quem me conhecia antes, vocês vão ver que eu não tocava nada antes, era apenas o piano, não tocava nada. E não era aquela multi-instrumentista, sabe? Porque tem músicos que são multi-instrumentistas, que tocam várias coisas, que já tem esse feeling. Eu não. Eu tocava piano, amo piano, tocava teclado, toco teclado e canto. Era isso, ok? Eu comecei a me submeter a esse processo para que vocês pudessem ter uma forma de enxergar alguém que tá falando isso, então faz, eu quero ver. Se você tá falando que é possível, então eu quero ver você fazer. Então eu comecei a fazer, entende? E eu sou a prova viva disso, de que uma vez que a tua habilidade musical tá bem construída, você deslancha e encontra resultados em 30 dias. Agora, de novo eu repito, não adianta só praticar. Você tem que ter uma orientação correta, você tem que nutrir a tua habilidade musical. Isso é uma condição sem a qual não vai rolar, sem a qual o nosso crescimento musical fica muito frágil e a gente provavelmente vai correr o risco de acontecer o que aconteceu com esse rapaz que dividiu a história dele com a gente, que tocava 4 horas diária e infelizmente ainda teve a sensação e a frustração de abandonar o curso porque não conseguia acompanhar. Provavelmente ele começou a ter oportunidades de estudar a teoria, de estudar harmonia, mas não teve o link com a prática, que eu falo que é super importante. Não adianta estudar a teoria e a harmonia no papel. Se adiantasse, cara, era só pegar um desses livros aqui e você ler.
lê em casa, compra livros, tem tanto. Eu vivo divulgando no canal, trago dicas. Não funciona só ler, porque ler é estudar no papel, a gente tem que realmente aprender a vivenciar, conectar com a prática. E eu já fiz aqui uma live onde eu mostrei um pouco como é isso de conectar com a prática. Se você estava aqui me acompanhando, essa live foi terça-feira. Ela tá no nosso canal. Se você estava acompanhando, você vai lembrar. Se você está assistindo agora e não acompanha essa live, eu recomendo que você busque e assista ela. Vai fazer muito bem para você entender um pouco mais isso que eu falo de linkar a teoria com a prática, porque senão não adianta também. Então, o que eu queria dividir hoje com vocês é: se desafie. A partir do momento que você estiver sentindo que você já está com uma base musical mais sólida, mais firme, e que você está querendo se testar e ver isso, se desafie, se submeta aos 30 dias de estudo musical, mas toma cuidado, porque o teu estudo tem que ser diferenciado, e para o seu estudo ser diferenciado, você realmente tem que estar com essa base bem pronta, porque não adianta você ficar ali 30 dias brigando com o teu instrumento, tá? Sofrendo na hora de estudar, passando nervoso e não conseguindo. Passar nervoso a gente passa, eu também passo, sou a prova viva, mas passar nervoso e não conseguir encontrar alternativas para perceber que você evoluiu, também não é nada benéfico, também não vai ajudar você a subir de nível, como você pode subir de nível musical em 30 dias. Mas se você tá com a tua base bem feita, se desafie, se coloque nessa jornada dos 30 dias e depois você diga aqui comigo. Já teve pessoas que vieram me dizer que estudaram e fizeram essa rotina dos 30 dias e é gostoso de ver os resultados. E a gente poderia, de repente, lançar um movimento aqui no canal dos 30 dias de estudo. Vamos pensar como seria isso. Dentro da turma do Imersão Posso Tocar, a turma de alunos que me acompanha, há esse momento de desafio e eles passam por esse momento, mas a gente ainda não fez isso dentro do canal. Podemos pensar em como organizar isso, porque é muito positivo, os resultados que a gente encontra são muito legais, são muito satisfatórios, é bem bacana, tá bom? Enfim, é isso. Tchau, tchau, turma!